Oi, Olá, Ivete. Oi, Marisa. Que bom ter vocês oi, aqui. muito bom mesmo. Eu Tava... também estou feliz de retornar. Ai, que maravilha. Eu tava com saudade, hein? Tava com E saudade eu também. de gravar aí com vocês. Mulheres especiais, são mulheres em ação. Essas duas são mulheres em ação de verdade. Deus E nos ajude a ter sempre. sempre vocês são. Marisa, conta pra gente aí, você tá gravando da onde mesmo? A minha casa fica entre Araçariguama e São Roque. Eu frequento a igreja em São Roque, né? Mas o CEP pertence a Araçariguama, porque fica num sítio entre as duas. Ai, que delícia! É, Na semana passada a gente gravou com a Débora Prado, que ela também é de São Roque. é mesmo. Minha prima. É sua prima? Legal. Ai, que legal! É, Gente, eu não sabia. é Muito bom. Aí, ó, estamos em família. Ivete, você sim. tá onde? Eu estou aqui em São Paulo, vivendo aqui esse calorão. A gente grava um pouquinho antes, né, do vídeo entrar no ar, então a gente está no finzinho assim de setembro e acabou de dar uma chuva muito forte aqui, mas resfriou muito pouco. Eu queria que tivesse esfriado mais. E olha que eu gosto do calor, hein? Eu gosto do calor. Ai, gente, Ô, olha. Débora, vou só contar uma curiosidade. Eu conheço a Marisa há muitos anos, só via internet. Aí, alguns meses a gente se conheceu pessoalmente, não foi, Marisa? Verdade. Foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Ai, que legal! Nossa, a internet ela possibilita muitas coisas boas. E uma Sim, delas é isso, né? Conhecer pessoas que a gente acho que jamais conheceríamos se não fosse pela internet. Isso é Verdade. muito legal. Eu acho que quando a gente estiver lá no céu, a gente vai encontrar tanta gente, vai falar, gente, eu assisti aquele vídeo. Nossa, já pensou? Vai ser maravilhoso. muito legal. Vai, verdade. No trimestre passado, a gente até comentou sobre isso, né? Da gente é, no céu a gente encontrar pessoas e poder falar com pessoas assim que a gente nem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Sim, aqui na Terra. Gente, muito bom. a lição continua maravilhosa. Esse nosso guia de estudo, gente, está muito bom. Eu sou suspeita, sempre falo isso, porque cada vez que a gente estuda, encontra coisas mais legais, mais interessantes ainda. Então, nós vamos falar hoje sobre a missão de Deus nos alcança, parte 2. Então, vamos dar continuidade do que a gente já tinha começado na semana passada com a Fabiola e com a minha xará Débora Prado. E eu gostaria de convidar aí a Marisa para fazer a oração para a gente. Marisa, você pode orar para a gente? Sim, vamos orar então. Senhor, nosso querido Deus, nós te agradecemos muito por mais esta oportunidade de aqui estarmos juntas, embora que virtualmente, para estudar a tua palavra. E nós pedimos a unção do Espírito Santo sobre nós, sobre todos também que vão estar assistindo depois, que o Senhor nos conduza, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, vou começar lendo com vocês o nosso verso principal, que ele está em Mateus 28, no versículo 19. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, ó. Tá assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa missão, ela foi dada apenas para os discípulos, de ir fazer discípulos para todas as nações, batizando aí em nome do Pai. Foi Jesus que falou ali para os discípulos. Foi só para eles ou foi dada a nós também? É um dos assuntos que nós vamos estudar durante essa semana. Esse tema de missão, fazendo uma breve recapitulação da semana passada, ele envolve ali toda a Bíblia. Deus é um Deus missionário, é um Deus de missão. Isso é ótimo saber que Deus sempre esteve nos buscando.
desde a nossa criação, ele vem até nós. Lá no Éden, quando ele criou Adão, quando ele criou Eva, a gente estuda, a gente vê que ele tinha esse hábito de ir conversar com Adão e Eva diariamente. E aí a gente até leu na semana passada que ele foi até eles, perguntou onde eles estavam. A gente discorreu um pouquinho ali em relação a isso. Mas o que que eu quero mostrar? Relembrar que Deus, ele sempre vem em busca de nós. E hoje, aí a gente, ainda continuando na semana passada, ele foi nos buscar, né? A gente vê ali no Éden, a gente vê ali através de Abraão, no dilúvio, o tempo todo, depois através de Jesus, e ainda continua na sua volta, porque ele continua na sua missão, que é vir aqui nos buscar pessoalmente para irmos morar com ele no céu. E aonde Amém. ele estiver, para que a gente esteja junto com ele. Essa é a missão de Deus, que está no coração dele. E a parte mais interessante e intrigante disso tudo é que aí ele compartilha essa missão conosco. Ele estende para nós essa missão. Ser discípulo é fazer isso, é seguir o exemplo dele. E o exemplo dele é ser missionário. Então, hoje a nossa missão é essa, ser missionário também, levar o amor de Deus para as pessoas. Só que acho interessante que para eu falar de uma pessoa, de alguém para um outro alguém, eu preciso conhecer essa pessoa de quem eu estou falando, certo? Para É. eu falar para os meus amigos, para os meus vizinhos, para as pessoas ao meu redor de Jesus, primeiro eu preciso ter um relacionamento. Eu gosto muito das 3 palavras, eu sempre repito aqui, que é comunhão, relacionamento e missão. Então, se eu tenho comunhão com Cristo, eu me relaciono com Ele, eu vou ter esse senso de missão o tempo todo em mim. Vai estar claro para mim que eu preciso levar, compartilhar esse amor. E é sobre isso que a gente vai falar. Jesus, eu vou pedir para a Marisa começar aí falando para a gente, ele já tinha Tá. definido ali uma espécie ali de agenda missionária quando ele subiu lá para o céu, né? E, e esse é o plano que ele deixa hoje para a nossa igreja. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, ô Marisa, e Tá também bom. sobre essa questão da Trindade de Deus envolvida na missão. O que que Então, significa isso tudo? olha, é tão interessante que o guia de estudos ele coloca o Deus triuno, a origem da missão. E eu fiquei pensando, porque nós enfocamos bastante a missão de Jesus Cristo, né? Porque tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas diferentes, é um mistério, né, da divindade. Difícil para nós assim compreendermos, mas a gente aceita pela fé e ama, né, a essa divindade maravilhosa que nos ama tanto. Então, sempre quando a gente fala, a gente pensa logo em Jesus, porque quem que veio aqui a esta terra, encarnou, e se deu, morreu para nos salvar? Foi Jesus. Mas o Pai também, e o Espírito Santo estão envolvidos nessa missão. O Filho criou o mundo. A Bíblia diz, né, lá em Colossenses 2, se não me engano, 16, que Deus, e também em João 1, né, João 1, de 1 em diante, lá fala que através de Jesus foram criadas todas as coisas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos, mas foi a execução através de Jesus. E na plenitude do tempo, conforme diz lá em Gálatas 4:4, Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus para a terra. Então, o Filho veio, ele morreu na cruz e venceu a morte. Então,
enviado pelo Pai, o Espírito Santo, né, aqui está e convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, né? É o Espírito Santo, depois, desde que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo está entre nós. Jesus prometeu enviá-lo e ele está aqui conosco. Então, isso é maravilhoso, porque nesta missão que Deus nos deixou, nós não estamos sozinhos. Isso que é legal, porque eu diria, tem um irmão lá da igreja que ele fala assim: isso é uma coisa impossível. Eu diria que esta missão que Deus nos deu de pregar o evangelho a todas as nações, a todo mundo, é uma missão impossível para nós sozinhos. Não é mesmo? Mas com ele, a missão, ele abarca junto conosco essa missão. Então, nós não estamos só. E, portanto, a missão não falhará. A missão vai ter bom termo, porque Deus, ele está conosco, o Espírito Santo está nos dirigindo, né? Então, esse foi um cumprimento que fala lá em João, eu vou ler, João 20, de 21 e 22, que eu achei muito importante essa passagem para nós, tá bom? Diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus, ele estava próximo de subir ao céu, né? Mas ele não deixou os discípulos e nem a nós também sozinhos na missão. Ele prometeu, enviou o Espírito, então é isso daí, né? Nós temos todo o auxílio necessário para cumprir essa missão que ele nos deixou. Eu acho isso muito lindo. Vocês. Então, quando Jesus falou isso, houve um cumprimento preliminar da missão, um início, que os discípulos, então, eles começaram sobre o derramamento parcial do Espírito Santo, mas esse cumprimento pleno ocorreu lá 50 dias depois, né, mais ou menos, no Pentecostes. Então, eles receberam a plenitude do Espírito Santo, conforme diz na Bíblia, lá em Atos 2, né? E aí, cheios do Espírito Santo, eles cumpriram a missão de pregar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, né? Coisas maravilhosas aconteceram, que estão lá relatadas no livro de Atos dos Apóstolos, né? Alguém já disse que esse livro poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo realizou através dos discípulos, dos cristãos, né? Bom, e daí Jesus, então, ele fala assim que é para a gente fazer discípulos. Esse é o foco da nossa missão. Como assim, né? Fazer discípulos, né? Jesus encarregou-lhes dessa missão. E essa missão está basicamente em Mateus 28, dos versos 16 a 20. Eu acho que também vale a pena nós lermos, né, para a gente estar aqui bem inteirado da missão que ele nos deu. Diz assim, inclusive o título é A Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que missão que Jesus nos deu, ensinar a todas as pessoas, batizar, compartilhar esses ensinos dele com o mundo inteiro. Todas as pessoas do planeta Terra precisam saber sobre o plano da salvação, sobre Jesus e sobre a volta dele também, que ele vai voltar para nos buscar, nós precisamos estar preparados, né? Então, eu achei assim, interessante algumas coisas. Por exemplo, na grande comissão, o único verbo de ação está no imperativo. Jesus falou: façam discípulos. Ele não falou assim: se vocês quiserem, vocês vão fazer discípulos. Não. É uma ordem para nós, né? E ele, então, conduz os seus discípulos nessa missão. Eu achei também, fiquei pensando, como que isso
é para se tornar uma grande rede de missão. Por exemplo, olha, eu falo de Jesus para alguém. Aquela pessoa, quando aceita Jesus, ela vai falar para outras pessoas também. E aquelas outras pessoas vão falando para outras. Então, o evangelho vai caminhando, né? E o discipulado vai acontecendo. Fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando, estudando assim, nessa lição? É, que o resultado dessa missão que a gente cumpre é a salvação de muitas pessoas. E eu me lembrei daquilo que aconteceu. Muitas pessoas são novas, né, que vão estar assistindo, talvez não se lembre, mas a gente se lembra daquele tsunami que aconteceu lá na Tailândia em 2004, né, no final do ano. O que aconteceu? Em uma das praias, uma menina de 10 anos, inglesa, ela tinha ouvido naquela semana uma aula de geografia sobre como que se processa um tsunami, o que acontece antes, durante e depois. Quando ela viu que o mar recuou e percebeu o que estava acontecendo, ela avisou os pais dela, eles avisaram as pessoas que estavam naquela praia, e naquela praia 100 pessoas se salvaram, porque aquela menina não se calou. Ela sabia do perigo e ela avisou. Olha que missão nós temos, então. Para quantas pessoas nós vamos falar, né? A gente sabe que Jesus vai voltar, é uma questão de vida eterna ou de morte eterna. Então, nós temos uma grande missão mesmo para contribuir para a salvação dessas pessoas, para o discipulado, né? Então, eu acho que é muito interessante. Não sei se Me dá tempo de falar um arrepiei, pouco do discipulado. Oi? me arrepiei aí com esse Pois seu é, comentário, pois porque é. se essa menina tivesse ficado quietinha, ou só falado para a família dela, ou corrido Só ela, só né? ela, Não podemos ser egoístas, né? não. E É. assim, as pessoas que ouviram a mensagem, elas constataram que o que ela estava falando era verdade e por isso elas foram salvas. Elas acreditaram, né? Elas Acreditaram e acreditaram e, ó, constataram se que aquilo, mandaram, ó, né? Se então, mandaram e aí, se salvaram. excelente, excelente, excelente exemplo, Marisa. Tá Amamos. bom, tá bom. É, daqui a pouco você fala mais um pouquinho, tá bom? Tá, tá bom. Eu vou pedir para a Ivete falar para a gente o que é esse evangelho eterno. Explicar melhor para a gente o que Isso. é isso. A Marisa ali É, deu umas pinceladas e eu achei muito exatamente. interessante essa ilustração que ela trouxe. Por quê? Qual que era a mensagem de salvação da menina? O mar recuou, vai acontecer o tsunami, alguma coisa muito grande vai acontecer, então vamos fugir, vamos sair daqui, vamos se salvar. Essa foi a mensagem dela. Agora nós também temos uma mensagem específica para levar. E É aí eu vou pedir verdade. para a Ivete falar para a gente um pouquinho sobre isso. Eu vi a Marisa dando umas pinceladas aí, né? E é bem isso mesmo, né? Por que que ele é eterno? Primeiro, porque é desde sempre, né? Esse evangelho sempre existiu. Desde que Adão e Eva pecaram, surgiu ali o plano da salvação. Esse evangelho é eterno porque ele fala de salvação. Jesus veio para nos salvar. E este evangelho, ele está lá em Apocalipse, a gente até já falou aqui em outras temporadas, de 3 anjos com 3 mensagens. E o primeiro anjo, ele traz esta mensagem. Ele fala deste evangelho, do evangelho eterno. Por que que ele é eterno? Porque ele está lá desde o princípio. É Jesus morrendo para salvar o ser humano. E quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, como nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós então passamos a viver como pessoas que estão salvas em Jesus. Então, olha que interessante. Nós passamos a anunciar que ele veio, morreu para nos salvar, mas ele vai voltar para nos buscar. Olha que interessante. Eu aceito o que ele fez por mim e a partir de então eu começo a dizer, a contar o que ele ainda vai fazer. Ele vai voltar. Ó, o mar está recuando. Ele está voltando. E ele vai voltar para nos buscar. Esta é a boa nova do Evangelho, né? A gente chama de boas novas, né? Porque é a boa notícia. A salvação é para todos. E como nós estamos salvos em Jesus,
nós obedecemos e vivemos essa missão de contar para as outras pessoas que Jesus está voltando para nos buscar. Olha, esse evangelho eterno, ele é lindo, porque a Bíblia inteira fala dele. E aí, quando eu passo a viver essa missão, olha que interessante. O evangelho eterno, a gente falou que é desde o princípio. E a missão, a gente tem uma falinha, né, que a gente diz assim, é desde sempre. Mãe, desde quando tem que fazer isso? Desde sempre, né? A gente às vezes fala com o filho. Então, ó, o evangelho eterno, desde sempre. E a missão? A missão é desde sempre, é desde o início. Desde o início. Deus, lá quando Adão e Eva pecou, Deus já foi lá, a primeira missão foi a de Deus, ele foi lá e, Adão, onde você está? Essa pergunta não tinha nada a ver com a geografia ali onde ele se encontrava, era relacional, né? Era missão, era Deus buscando Adão e perguntando, Adão, vem cá, toda tarde a gente se encontra, a gente conversa, quero conversar com você hoje também, o que aconteceu? Então, a primeira missão já aconteceu ali. E ela continua com o povo de Deus. Então, olha que fantástico isso. Eu acho maravilhoso quando a gente estuda, né, esse evangelho eterno e a gente vê a missão que Deus nos confiou, que é um privilégio fazer parte dessa missão, mas também uma grande responsabilidade. E ela começou lá no Novo Testamento com quem? Com o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo separado para cumprir a missão. Eles estavam ali, olha que interessante, a localização de Canaã era estratégica, para que as pessoas passassem no meio do povo de Israel e dessem uma olhada e falassem assim, puxa, mas por que esse povo, eles são tão sábios? Por que eles são tão saudáveis? Por que a colheita deles é em abundância? Por que esse povo vive mais? Eles têm vida longa. E aí, através desses questionamentos, o povo de Deus ia levar este povo, então, que estava conhecendo o povo de Deus, da sua mente ali nas coisas materiais, iria levar para as coisas espirituais. Nós adoramos a um Deus único e verdadeiro. E nós guardamos os seus mandamentos. Essa era a missão do povo de Israel. E aí eu pergunto, é diferente da nossa hoje? Não. Sabe, às vezes eu ouço, algumas pessoas até escrevem lá no Instagram, né? Ah, eu estou aqui de passeio, eu vivo a vida com bom humor porque eu estou aqui de passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui em missão. E a nossa missão é esta, é levar a missão e viver a missão. Aí vamos ver na prática, como é que eu posso viver essa missão na prática? Manter a minha vida profissional, a minha vida estudantil, a minha vida no meu lar com integridade, ser uma pessoa íntegra. Isso é viver a missão. Buscar excelência naquilo que eu faço, fazer o meu melhor. Outro dia eu estava até falando com adolescentes e aí eu estava até comentando, né? A gente diz assim, olha, você pode ser tudo que você sonhar. Você pode mesmo, mas agora, neste momento, o que você tem para fazer? É arrumar a sua cama? Faça o seu melhor. O que você tem para fazer agora? É lavar a louça? Faça o seu melhor. Então, nós temos que, como pessoas cristãs que fazem parte dessa missão, viver ela na nossa prática do nosso dia a dia. Buscar excelência em tudo aquilo que fazemos. Ser pessoas confiáveis. Olha que bonito quando uma pessoa diz assim, a Marisa? Conheço a Marisa, uma pessoa honestíssima. A Débora? Nossa, de uma integridade, uma pessoa super confiável. Eu indico o trabalho dela. Isso é viver a missão na prática. A gente colocar no nosso dia a dia. Nossa, Ivete, que legal. Que legal isso que você falou. Nós somos um canal de bênção para as pessoas. Através de nós, né? Deus, ele vai cumprir a missão dele. É uma responsabilidade, mas é um privilégio. E isso é gostoso. Agora, continuando nesse pensamento, Marisa,
Fala para a gente aqui. A missão, ela é para todos e em todos os lugares. Só que eu gostaria até de ler rapidinho aqui um comentário, uma frase que ela é muito falada, que é assim, ó: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E o outro é: aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida. Olha, Então, poderoso né, também. gente, no nosso guia de estudo tem uma parte assim que tem os comentários adicionais e eu achei o máximo essas duas frases. Uhum. Principalmente essa, que aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida. Então, quando a gente lê aqui, a gente pensa assim: ah, eu tenho que levar a mensagem a todo mundo, a todas as nações, língua. Isso se torna até um pouco, que nem a Marisa mesmo falou, impossível. Se a gente for parar para pensar, com as nossas limitações, é impossível. Uhum. Mas começa por onde? Em casa, começa no lar. A nossa missão começa no nosso lar. Aqui a gente já tem um campo de atuação, né? Seja quem for na família. Cada um, olha, tem pessoas que a pessoa pode até morar sozinha, mas todo mundo tem uma família, tem alguém, né? Tem amigos, tem vizinhos, e ela então começa no lar. Quem tem filhos, com os nossos filhos é uma coisa assim muito importante, né? Discipulá-los. Eu ouvi uma vez um pastor falando que você consegue fazer um discípulo quando aquela pessoa que você ensinou já consegue ensinar outras pessoas. Então ela se tornou um discípulo. Olha que legal. Então, aí vai sendo uma rede que vai crescendo, né? Você vai discipulando as pessoas e isso é muito legal. Todos temos, assim, conhecidos, amigos, vizinhos. Hoje em dia, inclusive pela internet, né, a gente tem um campo muito grande missionário, né? Nós podemos fazer muitas coisas pelas pessoas, ajudando-as também. E eu fiquei pensando também numa coisa, que com o discipulado ele tem alguns componentes. Ó, primeiro é a dimensão racional. O que é isso? Eu preciso aprender primeiro. Ninguém dá o que não tem para oferecer. Né? Igual você falou, a pessoa recebe da água viva de Jesus, então ela vai ser uma fonte, né? Então, a gente tem que primeiro, eu gosto muito de lembrar de Maria e Marta, né? Que Maria se assentou aos pés de Jesus e ali ela bebia da água viva, né? Ela recebia de Jesus para depois ser um canal de bênçãos. A outra dimensão, então, a primeira é racional, a segunda dimensão é relacional. Então, você recebeu de Jesus, daí você vai, de alguma maneira, influenciar o teu círculo, né? De contatos, de amizades, de família e tudo mais. Então, vai se relacionar. A fé é compartilhada através da comunhão em Cristo. Então, em relacionamento. E a terceira dimensão é a dimensão missional. Então, você vai cumprir a missão. Você recebe de Jesus, você se relaciona com as pessoas e então você vai compartilhar a sua fé. Não tem como ficar quieto, né? Hoje eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que ela aprendeu de Jesus, ela era uma cantora, até de música assim comum, né, no mundo. E ela aprendeu de Jesus, então ela recebeu dessa água viva e passou então a louvar a Jesus, cantar e já foi influenciando outras pessoas através da música de Jesus. É isso, né? Que Somos legal. canal de bênçãos, realmente, né? Temos que beber da água viva e jorrar, Aham, né? exatamente. Como que a gente vai transbordar algo que a gente não tem? Copo Não dá. vazio não derrama, Uhum. É, né? verdade, E, verdade. e aí foi muito bom você comentar novamente sobre essa questão, é comunhão, relacionamento e missão. Então, Então, esse trimestre nós vamos falar muito sobre isso. Primeiro, eu preciso buscar, eu preciso ter, me relacionar com Deus, com as pessoas para eu cumprir a missão. E ainda continuando falar sobre isso, comunhão, relacionamento e missão, Ivete. Toda essa missão, esse discipulado, ele não é um programa aí da igreja específico.
Ele é um processo de crescimento que nós temos em Cristo, porque ele é o nosso principal missionário. Então, participar dessa grande comissão é um requisito assim indispensável para a gente permanecer sendo discípulo de Deus. Fala para a gente sobre isso aí, para a gente finalizar. É que nós temos assim, às vezes nós pensamos, fulano é missionário, ele trabalha como missionário, ele está em missão. Aí você pensa, ele frequenta alguma igreja, ele participa de alguma comunidade aí solidária, alguma ONG, né? A gente sempre pensa que está envolvido com alguma coisa. De fato, realmente, tem missões que a gente se envolve com a igreja, com a comunidade, com alguma ONG, mas a missão que a Bíblia está nos passando aqui não é um programa da sua igreja local, da sua comunidade, não. Essa missão é um processo de crescimento em Cristo. Eu ser missionário vai ser o meu estilo de vida, vai passar a ser meu estilo de vida. Eu venho de uma família muito missionária, assim, que vivia a missão, né? Muito antes digamos assim, de serem adventistas. Missionário no sentido da palavra. Minha casa sempre tinha alguém sendo acolhido, sempre no almoço tinha alguém lá que era convidado para almoçar. Minha mãe sempre pensava nos menos necessitados, aliás, nos mais necessitados, né? Sempre tinha alguém para dormir que não tem, ia lá para casa, sempre tinha alguém em perigo, está passando por uma turbulência, era lá em casa. Então a gente sempre foi muito de acolher, né? Meus pais foram muito de acolher. E acho que ele passou isso para mim. E eu casei com um marido missionário. Olha que fantástico isso, né? Assim, no princípio do nosso casamento, meu marido já foi fazer missão, meu filho Julio era pequeno, a gente levou ele, eu não pude ficar o período todo, que tinha um bebê pequeno, mas a gente participou e a gente passou isso para os nossos filhos, né? Então, nós somos uma família que vive a missão e eu gosto muito de ser missionária, né? Assim, no meu estilo de vida, no meu dia a dia, e gosto de ouvir os meus filhos também falarem quando eles estão praticando, fazendo algum ato missionário. Eu gosto muito de ouvir isso. Eu agora atuo como psicopedagoga, estou atendendo, mas não deixo de atender também as pessoas da minha comunidade que mais precisam, que às vezes não têm condições. Então, eu acho que é uma missão eu passar um pouquinho daquilo que Deus me deu a oportunidade de aprender, de vivenciar, né, na minha experiência profissional e de ajudar, às vezes, quem não pode também. Eu acho que é isso, missão é prática. Isso aí, missão é prática. Falando em missão ser prática, lembra dos nossos desafios? Semana passada nós demos um desafio, que era você pedir para Deus, para o Espírito Santo, te mostrar uma pessoa que você não tinha muito contato, né? Para você orar por ela. E depois você contar para a gente o que aconteceu. E orar para que Deus te motive a fazer parte da missão. Lembra? Então, vamos continuar orando para que Deus nos motive, nos capacite para a gente fazer parte dessa missão. Como ainda não deu tempo da gente pegar aí todos os comentários do pessoal, eu gostaria de pedir para a Ivete falar um pouquinho sobre a sua missão atual. Porque esse nosso ministério aqui, da gente estudar a palavra do Senhor, mesmo com esse guia de estudo, levar para as pessoas dessa forma mais descontraída, é um ministério. Isso faz parte da nossa missão. E tem pessoas que elas trabalham, que elas estão envolvidas na missão, mas que a gente não vê. Elas estão aí nos bastidores. Uma dessas pessoas é a Ivete, que hoje está gravando conosco, falando aqui, mas toda semana a gente recebe aí, a gente tem o conteúdo, por quê? Porque a Ivete é a pessoa que prepara tudo isso, ela estuda. Conta pra gente aí o que você faz, senão eu vou falar tudo, Ivete. Ah, ai, que gostoso, né? Bom, é muito fácil, eu faço o roteiro que você vai gravar durante a semana, né? Então, eu me antecipo no estudo aqui no nosso guia de estudo. Então, eu vou à frente, já estudo, já faço o roteiro, já seleciono as frases, os textos, as perguntas, os questionamentos, o que a gente não pode deixar de falar aqui, e já faço esse roteiro e passo para a Débora. Eu faço isso com muito carinho, com muito amor, e assim, é muito fácil para mim, porque eu fui minha vida inteira professora, né?
Então, pegar uma matéria e tirar daquela matéria, extrair daquela matéria uma prova, eu faço de olho fechado, né? Porque eu fiz isso minha vida inteira, né? Então, eu Ah, elaborava então, uma então prova. quem faz a prova aqui toda semana sou eu. Aí, então, eu sempre elaborei provas, né? Corrigi provas. Então, isso fez parte do meu cotidiano aí por 31 anos. Então, quando eu pego o guia de estudo, eu estudo, é como se eu estivesse montando aí um roteiro, né? De uma dissertação, de um bate-papo, de um seminário para a gente apresentar, né? Então, eu faço isso com muita facilidade, com muito carinho também, com muito amor, porque eu sei que, acima de tudo, eu estou trabalhando para Jesus, né? Eu faço para o meu mestre. Né? E até Amém. eu criei outro dia, eu coloquei uma palavrinha aí, né, que não tinha no guia de estudo, mas eu coloquei a dicotomia. E aí a Dicotomia. Débora até comentou, né? Fui pesquisar o que era dicotomia. Ah, achei tão legal isso. Eu falei, olha, que bom. É isso mesmo. Gente, é muito legal isso. Olha só, às vezes a gente acha que missão é a gente ter que viajar, ir para a África, vou para a Índia, eu vou lá no Afeganistão. Isso não é missão também, Também, também. mas Mas não a é só gente isso, não né? é exato, não é apenas você ter que ir para longe, para um lugar assim. Não, a missão começa aqui, ó, pequenininho. A missão é Começa muito com a nossa simples. casa. Então, se eu estou, Exatamente. se começa em mim, né? Aquele negócio. Eu bebo da A fonte missão e me é para torno o uma fonte. missionário. Exato. A missão prepara o missionário, isso aí. Nem preciso falar mais nada. É isso, começa em nós. E não precisa a gente querer fazer algo grandioso, porque quem vai tornar o nosso trabalho grandioso é o Espírito Santo, é Deus. Então, assim, pode, mesmo que às vezes a gente ache, que nem a Ivete falou, eu fiz isso a vida inteira, isso faço para mim com muita facilidade, com muito amor. Mas, gente, vocês não têm ideia de como isso facilita a minha vida. Porque quando a gente Talvez pega. você não teria, Débora, talvez você não teria a mesma facilidade que eu, né? Porque não fez parte do seu cotidiano, né? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Eu faço também com muita tranquilidade. Mas demanda tempo. Então, assim, Sim. quando você faz isso, o que eu acho mais legal é que traz para gente, para mim, um ponto de vista que às vezes eu não vi, e isso traz o quê? Enriquecimento para nós. Então, isso é muito bom. Então, a gente vai se unindo, cada um, igual a gente já estudou aí um tempo atrás também, né? Nós fazemos parte de um corpo, nós temos dons diferentes. Então, nós fazemos atividades diferentes, mas todos nós estamos com um único propósito. E é E tem quem pensando. grava também, né, Débora? Tem a Isso, a pessoa que gente vai falar grava, mais um né? pouquinho sobre isso. Não dê Tô dando spoiler, não dê. spoiler. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E aí eu vou desafiar você. Manda para gente, escreve aí o que que vocês estão achando desse novo tema, o que que vocês estão achando aí dos desafios, como que está acontecendo. E o nosso desafio hoje é para que você ore, né, todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora, para que Deus te mostre a razão pela qual ele te colocou lá. Por que você está nessa comunidade? Por que você está nesse meio aí? Então, você ore a Deus e peça a Deus para te mostrar a razão. E eu gostaria, inclusive, aqui no nosso guia de estudos, fala assim, ó, pesquise a demografia de sua área, tipo de pessoas que vivem ali ao seu redor, origem étnica, religiosa, se tem idosos, jovens, se as pessoas são de uma classe social mais baixa, mais elevada, se fala outros idiomas. Então, estude aí como que é a região que você mora, e ore a Deus como que você pode ser luz, um canal de bênção, como que você pode ser um missionário nesse lugar. E Amém. olha, abre aí a sua mente para você ter bastante criatividade. Porque aí a gente vai aproveitar essas ideias, vai compartilhar, porque às vezes tem pessoas que não têm ideias, mas aí a gente vai compartilhando aqui e um vai ajudando o outro. Gente, eu só tenho mesmo que agradecer você que está nos assistindo, nos ouvindo. Pedimos perdão aí pela demora. Hoje foi um vídeo assim extenso, mas é porque foi muito gostoso e a gente precisava continuar falando. A gente promete que nos próximos a gente vai
vai dar uma enxugada aqui para a gente não demorar, tá bom? Um beijo. Ivete, você ora para a gente? Com certeza, vamos orar. Querido Deus, que privilégio fazermos parte dessa missão e também que tamanha responsabilidade. Mas nós temos certeza que quem nos capacita é o Senhor. Usa-nos, Pai, por favor. Quem sabe alguém dentro da nossa casa que está precisando de um abraço, de uma palavra de carinho, de cuidados. Por favor, abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos estar dispostos a começar a tua missão no nosso lar, e depois com as pessoas que convivem na mesma comunidade que nós possamos também abraçá-las e levar o teu evangelho eterno, que é o teu plano de salvação, e anunciar que muito em breve o Senhor vem nos buscar e vai nos levar para morar contigo. Que possamos viver isso no nosso dia a dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Marisa, obrigada. Ivete, brigadão. Meninas, muito obrigada, beijo, até a próxima semana com vocês, hein? Não esqueçam da missão, hein? Tchau. Tchau. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve